Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Eu vim falar sobre a deficiência intelectual leve. Infelizmente, nós temos ainda um número muito grande de pobreza. E eu atendo no SUS. E eu atendo pessoas muito humildes. E muitos são encaminhados por dificuldade escolar. Nessa faixa etária, de primário até o secundário e numa classe social mais baixa, nós temos a deficiência intelectual leve como a maior causa de dificuldades de aprendizado. Porque nós temos a desnutrição, nós temos a má assistência no trabalho de parto. Com isso nós temos muitos casos de trabalho de parto prolongado com cesárea tardia, com sofrimento fetal por falta de oxigênio na hora do parto. Nós temos muito atraso do desenvolvimento, quer dizer, a criança vem porque não está indo bem na escola. Quando você vai colher a história, a mãe refere um trabalho de parto demorado, depois ela refere atraso motor, atraso para engatinhar, atraso para andar, atraso para falar. Quando você vai conversando com a mãe, a criança tem 8, tem 9, tem 10 anos, mas não sabe nem os dias da semana, não sabe que dia é hoje. São coisas que você não aprende na escola. Não reconhece o dinheiro, não sabe, não tem a menor noção de valor, não sabe comprar objetos de pequeno valor, o picolé, a pipoca, porque não tem noção nenhuma de dinheiro, numa idade que todos já possuem. Se uma criança de 8, 9 anos não conseguiu ainda saber os dias da semana, saber que hoje é terça, que amanhã é quarta, quando é domingo, não tem a mínima noção de tempo ou espaço, não conseguiu dominar essa sequência de dias da semana, que é bem simples. Nós temos apenas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e você não conseguiu isso. Como é que você vai conseguir na escola, que está com 8 anos, que essa criança seja alfabetizada? Como é que ela vai ter conseguido memorizar um alfabeto e uma sequência de letras e o reconhecimento dessas letras e ainda mais a formação de sílabas e com mais uma memorização de sons, muito mais difícil. Quer dizer, a deficiência, quando você tem como causa do baixo rendimento escolar a deficiência intelectual, essa criança tem 8, mas ela não conversa como 8. No dia a dia você já tem algumas deficiências, a mãe diz, ele é um pouco infantil para a idade. Então, ele já não reage, ele não argumenta, ele não tem o tratamento dele nos pequenos conflitos domiciliares, ele já não reage como um menino da idade dele. Ele não compreende que eu não posso comprar, ele não compreende que eu vou comprar amanhã esse brinquedo ou esse biscoito. Ele não compreende que hoje eu estou sem dinheiro, mas amanhã, porque hoje eu não vou passar no supermercado, amanhã eu passo. E ele fica me perguntando que horas, é agora que nós vamos. Eu já falei que eu vou amanhã, mas ele me pergunta hoje, é agora. Ele não tem noção. E a família passou desapercebido. E a escola não passa, porque o baixo rendimento, a escola é mais difícil. A escola é muito mais difícil que a vida. A escola, nós temos matéria, nós temos que ter raciocínio, memória, concentração, atenção. E essa criança que tem uma deficiência intelectual por um atraso do desenvolvimento, por causas diversas, desde a falta do oxigênio na hora do parto, que é muito comum, a desnutrição, importante do primeiro ano de vida, que também é muito comum, o uso de álcool, de drogas na gestação por parte da mãe. Então, essa criança que teve um atraso do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento, ela não faz nada para 8 anos. Ela não conversa como 8 anos, ela não presta atenção com 8 anos, ela não argumenta como 8 anos, ela não memoriza como 8 anos.
Então essa criança, ela tem um atraso do desenvolvimento, ela demorou para andar, mas ela já andou, demorou para falar, mas ela já falou. Mas agora o que você está percebendo é o atraso das funções cognitivas, da memória, da atenção, da concentração, e seria muito simplista você dizer que essa criança tem um déficit de atenção. Ah, doutora, é porque ele se esquece, ele aprende, mas esquece. Não, ele não aprende, você explicou e você achou que ele aprendeu. Ouvir não quer dizer que aprendeu. Então, infelizmente, numa classe social mais baixa, nós temos muito mais como causa de baixo rendimento escolar a deficiência cognitiva leve, de leve a moderada. Mas é mais importante, mais comum a leve. E essa é um alerta para professores, porque a grande maioria dos pacientes que eu atendo com deficiência intelectual foram encaminhados não como deficiência intelectual, não com essa hipótese, não com essa suspeita, mas eles foram encaminhados como deficiência de atenção ou como hiperatividade, porque ele também não tem comportamento de 8 anos, então ele não tem o seu controle de impulsos como os 8 anos, como os 9 anos, como os 10 anos, ele é todo abaixo do que eu esperaria para a idade que ele possui. Então ele não presta atenção como deveria para a idade, ele tem uma agitação maior do que a esperada para a idade, ele não memoriza como a idade, ele não argumenta, ele não conversa, ele reage de formas mais impulsivas, mais agressivas na escola. E mesmo essa criança que possui uma dificuldade por deficiência intelectual leve, ela precisa de diagnóstico porque ela fará uma inclusão escolar, onde aquela escola vai tentar adaptar, porque não adianta você tentar dar toda a matéria da idade dele, porque ele não teria a capacidade, ele precisa começar o processo de aprendizado. Ele precisa inicialmente ser alfabetizado. Nessa criança, passar de ano sem saber é muito ruim, porque ele chega a fazer a 4ª série, onde ele não é alfabetizado. Como é que essa criança vai se comportar numa sala de aula, onde ela não sabe ler e escrever, e que vai assistir aula por horas, a professora escrevendo no quadro, a professora mandando acompanhar pelo livro? Como que ele pode prestar atenção, ficar comportado numa sala de aula que ele não consegue saber ler e escrever, sendo que a escrita e a leitura está sendo aplicada no momento da aula? Não tem condições. Então ele começa a ter distúrbio de comportamento, é agitado, ele se levanta, ele mexe com os outros, ele conversa, ele responde, ele se levanta. Então, outros problemas acontecerão. Então ele precisa de uma inclusão, onde ele consiga encontrar um nível para que esteja emocionalmente adequado, gostar da escola, mas que o processo de aprendizado dele comece. E começa-se pela alfabetização. No português, o primário, o inicial, é que você consiga alfabetizá-lo. Ele saiba ler, realmente escrever e não copiar o nome. E na matemática que ele consiga pelo menos dominar a subtração, a soma, porque é isso que ele vai usar na vida, é comprar, pegar o troco. Então esses são conhecimentos básicos. Depois de adquiridos, aí sim, você vai dando outros conhecimentos, você vai avançando. Mas você não pode parar essa etapa, você não pode querer dar matérias outras para uma pessoa que não sabe ainda ler e escrever. Não tem o menor sentido. São conhecimentos que vão vão fugir. Ele não vai conseguir te responder. Já quando eu tenho, que também é uma forma muito comum, as pessoas, como a criança tem uma dificuldade na escrita e na leitura, essas pessoas às vezes me encaminham achando que ele é disléxico. Mas a dislexia é própria da escrita e da leitura. A pessoa disléxica não é infantilizada, não tem atraso, não tem deficiência intelectual. Então, nas coisas da vida diária, ela não tem dificuldade. Ela não tem dificuldade de entender um recado, de ouvir uma história. Ela vai ter uma dificuldade específica de escrita e leitura. É muito específico na dislexia. E essa criança que eu estou falando, ela tem dificuldades, ela não consegue ler e escrever, mas ela também não consegue entender
as normas, ela também não consegue passar recados em casa, que amanhã tem que levar o caderno de caligrafia, porque quinta-feira tem que pagar a taxa do judô, ou então porque a tia pediu que mandasse uma foto da família, porque vai haver uma apresentação do Dia das Mães. Ela também não consegue falar corretamente, mesmo já tendo idade para isso. Então, é muito importante que os professores estejam atentos que a dificuldade escolar tem vários fatores e que nem tudo é TDAH, nem tudo é dislexia. Infelizmente, nós temos uma população muito carente ainda. Existe uma pobreza muito grande no nosso país, com uma baixa renda, com desnutrição no primeiro ano de vida, com uma assistência no Sistema Único de Saúde ainda deficitário na assistência ao trabalho de parto, com cesáreas, indicações de cesáreas tardias, e que são um grande número. Então fica o alerta. Se você gostou, dá um like, deixe seus comentários. Beijos!